Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no capítulo 9, página 99, da biografia de São Pedro, apóstolo, escrita pelo William Thomas Walsh. Numa sexta-feira à tardinha, Simão Pedro contemplava pensativamente, ao longe, do alto de sua casa, as sombras e reflexos já a se misturarem sobre a água. Viu então um vulto negro erguer-se acima da massa da sinagoga, numa posição familiar, reconhecendo-o como o rabino-chefe que levava aos lábios a trombeta de chifre. Quando o vermelho disco do sol desapareceu por trás da colina ocidental, ouviu ele dois claros e precisos toques, cujos ecos sobrepostos vibraram de encontro aos templos e celeiros de Cafarnaum. Da mesma maneira haviam os filhos de Arão convocado os israelitas ao silêncio e à prece no deserto. Os sons foram repetidos depois de curta pausa. Em seguida, uma terceira nota dupla quebrou mais uma vez a quietude e todos ficaram sabendo que o sábado começara. O sacerdote, onde se achava, apressou-se em largar o chifre de carneiro, receando que, pelo simples fato de segurá-lo, pudesse quebrar o mandamento. Ouviu-se um rumor difuso por toda a comunidade, à medida que os operários depunham seus instrumentos de trabalho e as donas de casa suas vassouras. Por toda a parte, acima e abaixo do mar da Galileia, de uma cidade à outra, podiam ouvir-se as trombetas anunciando o dia de repouso. Na vizinha Betsaida, ou em Magdala, do outro lado da água, ou ainda entre as negras casas de basalto dos pagãos, na bela Tiberíades, lá, bem longe, na praia. Simão Pedro desceu a escada e encontrou sua sogra doente, com febre. Na manhã seguinte, a velha não pôde levantar-se e comparecer à cerimônia na sinagoga. Pedro e André procuraram aliviá-la o melhor que puderam, deixando-a talvez ao cuidado de alguma mulher da vizinhança, e se dirigiram em seguida à casa de oração. Todos os lugares estavam tomados e muitas pessoas se achavam de pé nas passagens laterais, pois espalhara-se a notícia de que Jesus de Nazaré iria pregar, e o povo de Cafarnaum, diferentemente de seus concidadãos, ouvia-o com todo respeito, abre aspas, estupefatos diante de seus ensinamentos, fecha aspas. Foram compensados por um espetáculo impressionante e terrível. Era o primeiro exorcismo que Simão Pedro e seus companheiros o viam praticar. A possessão diabólica era bastante comum na Palestina, como hoje em dia na China e outros países pagãos de missão, onde a influência do cristianismo tem sido relativamente diminuta. Quando o Walsh fala hoje em dia, é na década de 40 do século passado, né? Quando ele escreveu o livro.
Houve alguns exemplos notáveis nos Estados Unidos durante uns poucos anos passados. Aqui tem uma nota. É exatamente o que eu lembrei aqui, né? Ter em conta que o autor é norte-americano e o presente livro foi escrito na primeira metade do século XX. Embora a maior parte de nossas vítimas tenham sido provavelmente trancadas em asilos e dadas pela ciência, entre aspas, como loucos incuráveis. Era diferente na Judéia. Todos conheciam pobres, desgraçados, que erravam pelos túmulos e rochedos, gritando atormentados pela noite afora, caindo de bruços, rasgando-se e espumando. E aconteceu que naquele mesmo sábado, um homem possesso de um espírito imundo abriu caminho para um dos bancos onde as pessoas mais respeitáveis de Cafarnaum estavam a ouvir, maravilhadas, a voz vibrante de Jesus Cristo. O demônio sentia-se completamente constrangido naquela presença, até que, achando intoleráveis as palavras de certeza e de esperança, berrou pela boca espumosa e contraída do homem que caíra em convulsões no chão. Que tem tus conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Cala-te, disse Jesus, e sai desse homem. Com uma convulsão final de raiva, o espírito imundo abandonou aquele corpo devastado. Jazia ele como um tronco onde havia caído, entre as colunas coríntias do templo, né? O efeito foi tremendo. Que é isto? Diziam uns aos outros. Que nova doutrina é esta? Ele manda com autoridade até nos espíritos imundos e lhe obedecem? Esse fato está narrado aqui nos evangelhos, que tem a citação aqui, né? Marcos, primeiro capítulo de Marcos, quarto capítulo de Lucas. Desde aquela hora, sentiu-se Simão Pedro como uma pessoa de destaque na comunidade, pois, terminada a cerimônia na sinagoga, o Senhor acompanhou-o à sua casa e lá, deparando-se com a sogra de Simão, ainda de cama e bastante mal, tomou-a pela mão e levantou-a como se fosse uma criança. E, para espanto dela própria e de todos quantos se achavam na casa, sentiu-se a velha inteiramente sã no mesmo instante, sem sinal algum de febre. Toda alegre, andava pela casa preparando alguma comida e bebida para seu genro e seu hóspede. Isto, logo em seguida ao exorcismo, suscitou tanto entusiasmo em toda Cafarnaum que o povo mal pôde esperar pelo pôr do sol do sábado. Logo que caiu a noite, correu uma multidão para a casa de Simão Pedro. O pescador, exibindo suas próprias enfermidades ou carregando pessoas doentes em liteiras ou colchões. Então daí Pedro se achou importante, né? E como é que é o orgulho, né? Nosso, né? Pedro não tinha nada a ver com o acontecimento, né? Não tinha nenhuma participação dele. Mas só porque Jesus o conhecia, foi na casa dele, então ele se sentiu importante ali na cidade, né? De Cafarnaum. Impressionante isso. Como a gente é idiota, né? Assim que Jesus pousava sobre eles, os doentes, né? Suas belas mãos, um após outro, se levantava forte e sadio. Gritos de surpresa e explosões de riso ecoavam pelo pátio frio contra as paredes de pedra. Aleijados largavam no jardim suas muletas e caminhavam curados. Endemoniados
depois de libertados de seu cruel mal, seguiam para casa louvando seu benfeitor. A casa de Simão Pedro tornou-se subitamente uma espécie de instituição pública, algo como uma clínica e um santuário. De fato, parece que o próprio Jesus fixou sua residência ali, talvez para ficar mais acessível àqueles que constantemente a ele recorriam. Simão Pedro rejubilava-se por ver o povo amontoar-se no pátio, dia após dia, ao formigar sobre o corredor coberto e empoleirar-se na escada exterior. Agora tinha certeza de que o mundo inteiro em breve aceitaria o Senhor Jesus como Messias. E por vezes de noite jazeria desperto, congratulando-se pela distinção que sobreviera à sua pessoa e à sua casa. Tem um vídeo, eu acho que eu já compartilhei com vocês, sobre a casa de Jesus em Cafarnaum, né? Hoje, né? Hoje em dia, o vídeo é atual, né? Sobre as escavações que fizeram e descobriram lá essa casa de Pedro, né? As ruínas, né, dessa casa. Uma manhã, bem antes do romper da aurora, ouviu o Senhor levantar-se e sair de mansinho para a escuridão. Pedro ergueu-se depressa e acompanhou-o. Chamou André e um ou dois dos outros, que ao que parece estavam dormindo ali perto. Saíram à procura de Jesus, sob a luz das estrelas que se apagavam, até encontraram fora da cidade, num lugar deserto. Ali deram com ele a rezar. O Evangelho não acrescenta se permanecia de pé, com as mãos estendidas, como os judeus geralmente faziam, ou se prostrara no chão, como também seria possível. Então logo o encontraram, tentaram fazê-lo voltar para Cafarnaum, dizendo: todos te procuram. Talvez vozes suplicantes e desapontadas provinham já logo cedo na direção da casa de Pedro. Disse, porém, Jesus: vamos às aldeias e cidades vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Está no Evangelho, Marcos 1, 35, 39. É interessante, vocês já devem ter percebido, né, que esse livro, embora seja uma descrição cronológica, ele sempre dá as referências dos fatos que ele conta, né, dos evangelhos, de tal forma que vocês podem acompanhar, né, nos evangelhos o que ele está contando aqui em cada uma das partes do livro, né? E sem mais preparação do que esta, conduziu-os através dos morros. Caminharam por alguns dias através da Galileia, parando na sinagoga de cada lugar, enquanto o Senhor pregava, curava e expulsava demônios. Certa vez encontrou ele alguns fariseus e lhe perguntaram por que seus discípulos colhiam milho nos campos à beira da estrada no sábado. E ele lhes respondeu que era o Senhor do próprio sábado. Em certo lugar, surgiu diante deles uma horrível figura, toda esfarrapada, como um espantalho. Simão Pedro sabia o que denotava aquela brancura de carne apodrecida. Provavelmente sentiu vontade de sair correndo, quando o desgraçado caiu de joelhos gemendo: se queres, podes limpar-me. Jesus, abre aspas, compadecido dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: quero, sê limpo.
Isso também tem a referência aqui do Evangelho, né? E pela primeira vez, Simão Pedro viu a face ulcerada de um leproso retomar a cor e a textura da saúde. O homem saiu correndo e, sem atender às ordens do seu benfeitor, foi espalhar a notícia de sua cura. Depois disso, tamanho era o acúmulo de gente nas cidades que Jesus não pôde mais penetrar nelas, vendo-se obrigado a pregar do lado de fora. Contudo, o povo o descobria, mesmo em lugares desertos e quase inacessíveis. Quando voltaram a Cafarnaum, depois de vários dias, a maneira pela qual o acolheram foi quase histérica. A casa de Simão Pedro vivia apinhada noite e dia de suplicantes. O palco estava armado para o famoso episódio que trouxe à tona o latente ressentimento dos fariseus e definiu mais claramente o litígio entre eles e o Messias. Então, Pedro estava então com aquela esperança, né, de que tudo isso ia convencer o povo de Israel de que Jesus era realmente o Messias, né? Na sua inocência, né? Ele não contava, não é, com a resistência dos fariseus, né? Vamos lá então narrar esse fato, né? Numa tarde quente, a multidão era tão densa que, abre aspas, não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta, e ele os instruía, fecha aspas. Não fecha aspas ainda. Trouxeram-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Como não pudesse apresentá-lo a ele por causa da multidão, abriram o teto bem em cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Está descrito em Marcos, segundo capítulo de Marcos. Tendo carregado sua carga até o alto da escada exterior, os 4 homens haviam afastado algumas das telhas vermelhas de cima do corredor coberto e descido a liteira até junto dos pés do Senhor, que estava a falar à multidão aglomerada. Mas isso seria mais do que uma cura comum. E é muito interessante essa cura, realmente. Quando Jesus correu à vista pelas fileiras dos ávidos rostos crentes, viu alguns escribas de Jerusalém, com certos fariseus locais misturados a um canto, como negras aves de rapina, vigiando e cochichando, e leu em seus corações. Com isso, decidiu ali mesmo usar daquele incidente com um novo apelo às classes dirigentes de Israel para que dedicassem a ele a fé e amor devidos, àquele que viera para manter a promessa feita a seu antepassado Abraão. Abre aspas. E na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Aqui ele faz referência a Gênesis, capítulo 22, versículo 18. Em vez de se deter na doença do homem que estava a seus pés, chocou a todos quando disse. Isso aqui é extraordinário mesmo, né? Filho, perdoados te são os pecados. O silêncio deve ter sido estarrecedor, pois o desafio nessas casuais palavras era indisfarçável. Somente Deus podia perdoar pecados, e um homem que assim se rogasse esse direito por sua própria autoridade
devia ser um deus ou um blasfemo. Os fariseus sabiam que ele lhes estava dizendo efetivamente que era Deus. Não quiseram crê-lo. Como pode este homem falar assim? Pensavam eles. Ele blasfema. Jesus olhou-os com paciência. Por que pensais isso nos vossos corações? Perguntou. O que é mais fácil de dizer ao paralítico? Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Olha a pergunta que Nosso Senhor fez, né? Essa pergunta é impressionante, né? É como se ele estivesse dizendo o seguinte: qual que é o milagre mais difícil de realizar? Né? Um milagre na ordem da graça ou um milagre na ordem da natureza? Né? Porque até então ele tinha feito milagres na ordem da natureza, né? Curar doentes, né? Embora estivesse falando e palestrando sobre a ordem da graça, né? As palavras dele nessas reuniões, os sermões que ele dava na sinagoga, e provavelmente estava dando um sermão na hora que esse paralítico desceu do telhado, né? Ele só tinha feito milagres na ordem da natureza, né? E agora ele lançou um desafio para os fariseus e para todos nós, né? Qual é o milagre mais impressionante, né? Quem é que pode fazer o milagre, os dois tipos de milagre, né? Na ordem da graça e na ordem da natureza? Ele já tinha feito um milagre na ordem da graça, ainda no ventre de Maria, quando ele santificou João Batista, mas esse milagre não era conhecido por ninguém, né? Apenas por Maria e Isabel. Agora ele faz uma coisa pública, né? Aproveitando a presença dos fariseus, né? Ora, então agora ele continua. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados. E aqui baixou de novo a vista para o paralítico e disse em tom peremptório: eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. As pernas amortecidas estremeceram como se a vida começasse a correr por elas. Alegria e temor se sobrepunham no rosto do homem. Curvou seus joelhos, desde há muito inúteis, fê-los moverem-se, e desajeitadamente se ergueu. Sim, era verdade. Podia mover todos os músculos e juntas. Abaixando-se de novo, pegou a liteira e encaminhou-se para a porta. Aqui tem a referência também do Evangelho, né? É fato estranho, mas plenamente relatado, que enquanto a maior parte dos espectadores estava maravilhada, glorificando a Deus e exclamando, nunca vimos coisa semelhante. Os emissários dos sumos sacerdotes e os fariseus se retiravam, tão incrédulos como tinham chegado, e ainda agora amargurados.
tendo sido tão esmagadoramente censurados em público. Sem dúvida, relataram o milagre em Jerusalém, de acordo com sua própria interpretação. Então, dizem que milagre converte, né? Essa é uma coisa comum a gente ver esse tipo de esperança, né? Não, milagres vão converter, etc, etc, né? Como aquela cobrança que fizeram a Jesus na cruz, né? Se és rei do universo, né? Desce daí, etc, né? Como se ele se fizesse isso e adiantar alguma coisa, né? Então aqui a gente vê uma prova absolutamente concreta de que a obstinação do coração faz o homem não apreciar esse tipo de ocorrência, né? Os fariseus estavam obstinados, né? Obstinado significa dirigir, obstinar-se significa dirigir a vontade para alguma direção, né? Contrária a nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, o que estava em ato era a vontade dos fariseus, né? Eles viram, né? O intelecto absorveu aquilo que eles viram, né? Eles não podiam negar o fato, né? Mas eles se obstinaram. Por isso que a gente reza, né? Na Sexta-feira Santa, para a conversão dos obstinados judeus, né? Obstinação, é isso que nos leva, em última análise, ao inferno, né? Obstinação do coração, da vontade, né? Jesus, por sua vez, não descansou sobre essa vitória. Queria o amor de todos os homens, em troca do seu próprio, mas antes de tudo queria o amor da casa de Israel, do povo escolhido. Não tensionava aceitar outra coisa menos do que a crença e o culto que lhe cabiam como filho de Deus. Para extraí-los daqueles duros corações, obstinados corações, né? Teria de rasgar caminho através de incrustadas camadas de orgulho, nacionalismo, rigidez, complacência, intricado prestígio e riqueza. Nacionalismo. Pedro vai cair nessa do nacionalismo, certo? E por isso São Paulo vai ao encontro dele para discutir questões no que foi considerado o primeiro concílio da igreja, né? Orgulho, nacionalismo, rigidez, complacência, aqui autocomplacência, né? Intricado prestígio e riqueza. E poucos dias depois da cura do paralítico, Simão Pedro o viu outra vez aproveitar-se de sua posição, agindo de modo a enfurecer seus inimigos fora de toda a conta, e chegando a amedrontar mesmo seus amigos. Caminhava com os discípulos ao longo da praia, acompanhado pela habitual multidão de admiradores e curiosos, quando viu, a contemplá-lo, na porta da alfândega de César, os olhos sombrios e prudentes de Levi, o publicano que era odiado pelo povo de Israel, né? Odiado. Jesus parou e encarou-o diretamente. Iria denunciá-lo? Invocaria o fogo do céu para destruir o traidor de seu povo?
Era uma oportunidade de ouro, do ponto de vista dos fariseus, e mesmo para alguns dos seus. Então, se Jesus fosse realmente o Messias esperado pelos fariseus, ele teria necessariamente de odiar o publicano, né? Aquele que explorava o povo de Israel, aquele representante de César, que coletava os impostos, né? Que espoliava o povo. O publicano era a manifestação física, né, da força do Império Romano sobre Israel, né? Tirava dinheiro do povo de Israel e o enviava para César. Era uma oportunidade de ouro do ponto de vista dos fariseus e mesmo para alguns dos seus, né? Ele queria que, quer dizer, todo mundo estava esperando que Jesus odiasse também aquele empregado da alfândega de César, né? Para as pessoas mais respeitáveis de Cafarnaum e para os fariseus acima de tudo, um publicano, por definição, era quase indigno de respirar. Tinha autoridade de César para deter as pessoas no caminho, revirar a carga de seus animais, abrir os alforjes e até mesmo as cartas que levassem nos bolsos. Só se mostrava complacente para com aqueles de quem podia esperar favores e gorjetas. Enquanto cobrava os impostos para César, era-lhe dada considerável liberdade para enriquecer-se às custas dos cidadãos que já gemiam sob o peso de uma taxa ad valorem de 2,5% a 5% sobre as mercadorias em geral e 12,5% sobre objetos de luxo, para não falar das taxas de importação e exportação, do pedágio de pontes e estradas e dos impostos portuários. Então, tudo isso era considerado, e era mesmo, expoliação do povo de Israel, né? Era bastante mal para um homem ser um gabai, ou coletor comum, que cobrava o imposto de produção, 10% sobre o todo o cereal e 20% sobre todo o vinho e fruta. Isso é o nosso IPI, né? Ou o imposto de renda de 1%. Ou o imposto de pessoa, exigido de todos os homens de 14 a 65 anos e de todas as mulheres de 12 a 65. Pior, porém, era ser um mocles, ou funcionário da alfândega, pois as extorsões por parte de tais funcionários eram muito mais gravosas. A regeneração de um mocles, diziam os rabinos, era quase impossível. E ser um pequeno mocles, que tomava assento na alfândega para roubar os seus irmãos judeus, significava conquistar a inimizade de todos os homens de bem e um voto de repúdio por parte dos mais fanáticos. Então, aqui a gente tem, inclusive, um detalhe histórico, né, do sistema de impostos do Império Romano sobre Israel, né, com as porcentagens e tudo. E toda a corrupção que poderia envolver esse tipo de coisa, né? Todo tipo de propina, né, que podia envolver, né, essa alfândega, né? Vocês imaginam, né?
o homem sempre foi igualzinho, né, em todos os tempos. Então vocês imaginam que os grandes comerciantes, né, deveria ter um sistema de propina para pagar menos imposto, né? Tá certo? E essa propina ia para esses funcionários, né? Como o brasileiro ele não entende muito dessas coisas, é bom explicar direitinho, né? Essa questão de propina nos é completamente desconhecida. Então nós temos que explicar um pouquinho isso. Ora, Levi de Cafarnaum não era somente um publicano, mas um pequeno Mocles, que se sentava na encruzilhada mais trafegada das docas e da praça do mercado, de onde podia dirigir um olhar implacável a cada embarcação que entrasse ou saísse e a cada pessoa que passasse. Ele era um dedo duro do César, né? Acompanhara com interesse naquelas poucas semanas passadas as atividades do profeta de Nazaré e sem dúvida ouvira muitas de suas ressonantes palavras trazidas pelo vento da Bahia ou de uma das ruas vizinhas. E agora, num momento para ele carregado de dor ou de alegria, viu aquele homem parar e sentiu a plena força do seu admirável olhar. Segue-me, disse Jesus. E foi tudo o que disse. Levi ergueu-se como um homem que desperta de um sono perturbado. Ali no balcão de cobrança, deixou seu ouro, sua prata e suas moedas de cobre, que estivera a empilhar o dia inteiro. Moedas de todas as nações, algumas delas com a efígie de César gravada, outras proclamando que Herodes era o rei dos judeus e amigo dos romanos. Por fim, vira algo de melhor do que o ouro ou Herodíades, ou do que todos os deuses de mármore de Tiberíades. E como Jesus de Nazaré se voltasse e continuasse seu percurso pela rua principal, o cobrador de impostos seguiu atrás dele, num pequeno grupo de homens, um tanto mal vestidos, que talvez tivesse visto nas ruas ou trabalhando nas docas. Possivelmente achou-se ao lado de Simão Pedro, que naquele momento deve ter se sentido um tanto constrangido com os olhos de todos os seus concidadãos cravados em sua pessoa. Levi não se incomodou absolutamente com isso. Não era mais Levi, mas o homem que conhecemos como São Mateus, o evangelista. Foram enormes as repercussões desse acontecimento. É difícil responder se esse publicano, como Zaqueu, de Jericó, reembolsou alguém a quem tenha cobrado demais ou distribuiu generosamente seu dinheiro aos pobres. O que fez foi outra coisa, muito humana. Ofereceu suntuoso jantar ao Senhor e aos seus novos companheiros. E pelo fato de não ser Levi, um arrogante, quaisquer que fossem seus outros defeitos, saiu pela cidade a convidar todos os seus amigos, sem levar em conta sua condição social ou moral. O resultado foi, sem dúvida, um tanto grotesco. Entre os convidados havia outros publicanos de alto e baixo grau, e uns poucos pecadores notórios, da espécie desses com os quais nenhum cidadão respeitável de Cafarnaum se juntava e nenhum fariseu tocava sequer com a fímbria de seu vestido. Que pensaria tudo isso o hóspede de honra? Então veja, Levi ofereceu um suntuoso jantar, né? E aos olhos dos judeus
convidou para esse jantar, digamos assim, a escória da sociedade, né? Outros publicanos, né? Pecadores notórios, que todo mundo sabia, né? Enfim, um jantar em que pessoas honradas, né? Pessoas que queriam manter uma postura de honra, de limpeza moral, né? A um jantar desse, ninguém desse tipo iria, né? Ou aceitaria o convite, né? Que pensaria tudo isso o hóspede de honra, né? Nosso Senhor, né? Aceitar o Messias, tal convite, era mostrar-se estranho a todos os preconceitos judaicos. E sabendo disso, um impostor de alguma inteligência, ou quem fizesse um relato fictício do episódio, agiria de acordo. Mas Jesus seguiu tranquilamente para a casa do recém-convertido, provavelmente com vários discípulos, e comeu e bebeu em companhia dos outros convidados. Os escribas e fariseus ficaram furiosos. Alguns deles estavam no jantar, quer como convidados, quer como espectadores, pois na Galileia não era coisa incomum que os que passavam fora passassem e olhassem para dentro. E viram eles toda aquela cena escandalosa. Não se atreveram a censurar diretamente o Senhor. Em vez disso, chamaram à parte Pedro e seus companheiros e disseram: por que come e bebe o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? O próprio Pedro havia por vezes pensado justamente nisso. Não poderia ter se sentido muito satisfeito jantando com gente desclassificada à vista de todos os seus vizinhos e amigos. E o pensamento de que deveria receber agora Levi em sua própria casa dificilmente poderia causar-lhe prazer. Mas antes que pudesse pensar na resposta, o próprio Senhor disse, por cima da cabeça dos que se banqueteavam, de modo que todos pudessem ouvir: os sãos não têm necessidade de médico, mas os enfermos. Porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Os fariseus se retiraram sem terem se convencidos. Em breve, se tornou evidente que estavam tentando utilizar-se dos discípulos de João Batista para incitá-los a queixarem-se dos de Jesus, que não cumpriram com o devido rigor os jejuns rabínicos. Observou Jesus, em resposta, que os companheiros do esposo teriam tempo para jejuar, depois que esse se despedisse deles. Aqui tem os evangelhos em que esse fato é narrado, né? Esse tremendo fato é narrado, né? Em que, então, veja que coisa, né? A nossa religião, né? Aquele Levi, né? Aquele publicano, aquele funcionário de César, que estava cumprindo o papel ali de extorsão, ele era a personificação para os judeus desse papel de cobrador de impostos, né, e do Império Romano. Esse mesmo homem, que era odiado pelos judeus, né, é um santo da nossa igreja, né?
não só santo, um apóstolo, bispo da Santa Igreja, mas não só bispo, como evangelista, né? Nós temos também uma santa importantíssima, prostituta, famosa prostituta, né? Santa Madalena. Então, Jesus estava começando a dar a entender aos apóstolos e aos fariseus, né, quem ele realmente era, né? Com uma profusão de milagres, né? Milagres da ordem da natureza e da ordem da graça, e também com esses escândalos que ele estava dando publicamente, né? E olha a atenção dos apóstolos, né? Olha a atenção de Pedro, né? Porque Pedro, ele compartilhava com todos os pensamentos dos judeus, né, sobre os publicanos, né? E agora Pedro, seguindo a Jesus, estava, digamos assim, engolindo, goela abaixo, todos esses fatos que ele via, que ele compartilhava, e além disso, pelos quais fatos ele era cobrado, não é? Porque, enfim, pelos fariseus, né? Ele era cobrado publicamente. Escuta, como é que é isso? Certo? Como é que o seu mestre faz isso com a gente, né? Então, olha a aprovação, né, que esses apóstolos tiveram, né, ao receber, inclusive, Levi, né, no seu meio, né? Certo? Então essa é a nossa religião, né? Aqui nós estamos vendo o fundador dela no seu cotidiano, né? Nas suas ações enquanto aqui encarnado, né? E com isso a gente termina o capítulo, né? O capítulo 9. E eu pergunto agora se alguém tem alguma observação, alguma pergunta a fazer. Fiquei aqui pensando, professor, que quando se diz, né, nos evangelhos que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar no buraco de uma agulha, isso se aplica não só a uma riqueza, digamos, material, palpável, que a riqueza intelectual também é um perigo, porque esses fariseus, eles eram os intelectuais da época, né? Os sacerdotes, aqueles que sabiam todas as profecias, e eles ignoraram tudo que eles estavam vendo que estava em conformidade com as profecias que eles conheciam, porque, como diz o Senhor, obstinadamente do jeito que eles queriam, eles pensavam. Isso, né? É exatamente isso. A riqueza é um sentimento interior, né? Riqueza de coração, ao contrário de pobreza de coração, né? E coração, a gente já sabe, é vontade, né? Nós temos que ser pobres de vontades, porque nós temos que entregar a nossa vontade a Deus. Então a pobreza e a riqueza diz respeito não aos bens materiais, mas como a sua vontade está voltada para eles ou não voltada para eles, né? É porque nós temos uma visão marxista dessas expressões que Nosso Senhor usava, né?
Na obra da Filoteia, São Francisco de Sales trata desse assunto com certos detalhes, né? A ideia dele é exatamente essa, né? A ideia de toda a igreja, né? A riqueza ou pobreza que são falados no Evangelho são da vontade, né? Da vontade. Quer dizer, um rico de coração é aquele exatamente que você descreveu. É aquele que acha que as coisas têm que se passarem de acordo com a sua vontade, né? É isso que os fariseus queriam ali, né? E o pobre de vontade, o pobre de coração, né? Ele entrega a vontade dele à vontade de Deus, né? Ele normalmente duvida da sua própria vontade. Ele muitas vezes não age segundo a sua própria vontade, não é? Porque ele é pobre de vontade. Existem muitos ricos pobres de vontade. E existem muitos pobres materiais ricos de vontade. Riqueza e pobreza, nesse caso, é da vontade. Não é? Não tem nada a ver com os bens materiais. Não é? E é isso que nós nos enganamos, estamos sendo enganados dentro da própria igreja há séculos já, agora, né? Com essa bobagem de ligar a palavra riqueza, dessa metáfora do camelo, à riqueza material, né? E veja que coisa impressionante, né? Quando você faz essa confusão, você começa a idolatrar os pobres materiais, não é? Porque os pobres materiais talvez sejam aqueles então que Jesus tenha falado que são bem-aventurados, né? Bem-aventurados os pobres de coração. E se eles são pobres materiais, os pobres estão salvos, né? É a igreja dos pobres, né? Que hoje, enfim, está estabelecido, né? Acontece que Nosso Senhor... desculpa. Não, é só complementando o que você falou, não é complementando, não. Mas é interessante que não se percebe nisso que Nosso Senhor diz, o problema da soberba e da inveja. Tão focados que hoje nós somos nas coisas materiais, nós somos tão materialistas que a gente não consegue abstrair que o problema do rico é a sedução da soberba, do orgulho. Não é o problema dele ter dinheiro. E o problema do pobre em relação... Quer dizer, o problema não, o pecado é exatamente ser invejoso em relação à riqueza. Mas é mesmo isso que a Ana Paula falou. Hoje nós temos uma ideia de que o rico é mais fácil passar o pobre num buraco da cara. Isso aí, pois é. Eu hoje estou confusa aqui. Porque ele não distribui, porque ele não dá, porque ele não abre mão da riqueza dele. É uma coisa muito interessante. A gente não percebe hoje o estado do nosso coração, independente de estarmos ricos ou pobres. Isso. É isso. É a nossa vontade. Diga, Ana Paula. É conveniente, né, que nós pensemos dessa forma, né? É bastante conveniente para quem quer ficar no topo do poder, que nós fiquemos achando que
nós tenhamos que idolatrar os pobres e materiais como se eles fossem os únicos, né, os escolhidos de Deus, sendo que Nosso Senhor, como falam os evangelhos, e foi lido aqui no final desse capítulo, se sentou com gente muito rica. Isso. Foi feito para ele um jantar suntuoso e ele aceitou o convite. E mais, aquelas pessoas, além de ricas, eram consideradas extremamente pecadoras, né? Isso. E Nosso Senhor não se apartava delas. Não. Ele buscava, como ele tinha a visão da pessoa como um todo, por dentro, por fora, né? Via o seu coração, a sua vontade, ele conhecia a vontade daquelas pessoas, ele sentava com todos. Agora nós estamos com essa ideia aí de também, como se a gente fosse igual ao Nosso Senhor, né? Que visse o coração das pessoas, e nós já vamos condenando as pessoas por um único aspecto que nós conseguimos ver delas, né? Que a gente não sabe nem o nosso próprio todo direito, né? Que dirá o dos outros. E aí, então, é o que eu venho falando muito, acho que eu ando até azucrinando o senhor com essa história, né? Que eu fico inconformada com isso, indignada mesmo, com essa história das pessoas acharem, né? No nosso meio, muita gente, né? No nosso meio, que fica achando, no nosso meio tradicionalista, vamos dizer as palavras todas, que fica se achando melhor do que aqueles que estão na igreja nova, que na verdade essas pessoas mal sabem da existência desse rito que foi preservado por alguns poucos. E o que me dói mais é ver padres, inclusive, que acabam alimentando esse tipo de comportamento e de pensamento dos seus fiéis, que eu acho que isso não deveria estar a cargo, ser levado para leigo participar. Essas disputas, essas desavenças que existem, eu acho que deveriam ficar no nível do topo da igreja. Como a própria igreja está, a hierarquia da igreja está se abstendo de nos guiar, aí está virando uma coisa, em certo sentido, meio protestante, que um pensa uma coisa, outro pensa outra, tu acha outra. Meio não, completamente protestante. Então, isso para mim tem sido doloroso de te observar. E eu vi até só para, eu não vou ficar estendendo muito, mas assim, assisti um vídeo essa semana do moço lá do CDB dando uma aula e falando disso. E como que e ele falando que tá faltando caridade e benevolência. Então, eu também penso assim, sabe, pessoal? É isso. Eu também penso assim. Ligando aqui com a leitura anterior, né, do diálogo, Deus é muito enfático com a sua fala, com a Santa Catarina de Sena, no quesito não julgar. Não julgar. Não só a gente não conhece, Ana Paula, o interior das pessoas, e muitas vezes nós não conseguimos apreender ou considerar o drama pessoal da vida da pessoa, o caminho que ela seguiu até aquele momento que nós vamos julgá-la completamente, né? Você vê, esse negócio da missa, né? Nós temos aqui presente, hoje, agora, uma pessoa que há pouco tempo atrás não conhecia a missa tridentina, nunca tinha ouvido falar da missa tridentina, não é? Que só ouviu falar da missa tridentina quando o Papa Francisco emitiu o motu próprio Traditionis Custodes. Eu imagino que essa situação
Se passou com muitas pessoas. Por que o Papa tá. O que é isso que ele está proibindo? O que é esse trem? Não existe esse negócio. Querer. Tá certo? Nós temos que encarar, né, essa nossa graça de assistir à missa tridentina como se nós fôssemos os guardadores, os custodiadores de uma riqueza da igreja, não é? Que nem todos veem essa riqueza e nem todos compartilham dessa riqueza, mas nós estamos aqui guardando essa riqueza para distribuí-la e não para fazer julgamentos de quem está aqui ou quem está lá, não é? É incrível isso, porque nós temos uma riqueza na mão, uma riqueza que Deus nos deu, e nós consideramos, por estarmos aqui, julgadores das pessoas que não estão. Nós estamos guardando essa riqueza para o futuro, para as gerações futuras, para os nossos filhos, os nossos parentes. Nós temos a obrigação, né, de atrair as pessoas para esse pote de ouro que nós temos e distribuir esse ouro, sem julgar, né? Sem julgar. De fato o que você tem, o que você falou, é uma pena, né? Que muitos que estão aqui desfrutando dessa riqueza começam a fazer julgamentos e proibições e publicar anátemas sobre as outras pessoas, sobre, enfim, não é? Quem não está exatamente aqui, mas está ali, é uma coisa terrível, né? E é a confusão moderna, né? Que é o mesmo comportamento dos fariseus, né? Farisaísmo, exatamente, Paulo. Farisaísmo, isso é farisaísmo, puro e simples, né? Acho que decorrente muito, professor, aí tinha que funcionar a liberdade de expressão, decorrente da disponibilidade de discussões, às vezes de alto nível, que não deveria ser acessível a todo mundo, né? Não é que não deveria. Nem todo mundo alcança o que está sendo discutido, e ver, às vezes, também o sectarismo como divisão, sei lá. Não, sectarismo é divisão, mas ver apenas a divisão. O que eu acho é assim, o católico, nós que temos acesso à missa tridentina, ela por si só, a simplicidade de você cumprir o preceito indo à missa tridentina, em alguns casos deveria bastar para a gente. A gente não deveria buscar tanto essa discussão intelectualíssima que a gente vê nas redes e tal, e se posiciona tanto em relação a isso. Mas a gente é muito instigado a isso, né, professor? A gente tem que praticar a pobreza de opiniões. Pobreza de opiniões. Nós temos que ter muito menos opiniões do que a gente tem. Muito menos. Mas é uma sedução. É uma sedução. E isso ataca, como a Ana Paula falou, né, os ricos intelectuais, né? Eu assim, sempre que eu lido com essa questão da pobreza, da riqueza, eu fiz parte, não é que eu fiz parte, né, mas a igreja mais próxima, que foi da minha infância, ela foi muito tomada pela esquerda. Então, assim, é um outro aspecto da situação, que é que esses movimentos de base, esses discursos pobristas, numa comunidade rica. Isso. É uma hipocrisia, uma coisa horrorosa, né? É um viés um pouquinho diferente desse que está sendo falado aqui, assim. A ação acho que vou chamar de marxismo dentro da igreja. Um rico falando em pobreza como se fosse dele. E uma pessoa bem, digamos assim,
desprovida de recursos materiais, se achando pobre. É uma confusão, uma coisa horrorosa. Ninguém sabe nem o que é. Eu acho que saiu um pouco aí do assunto. Não, mas não saiu não. Veja bem, esse rico que se mostra pobre publicamente é aquele que acha que o pobre está salvo, certo? Ele não tem, o pobre material está salvo, né? Então ele tem que se mostrar pobre, não é? E tem também aquele rico que acha que não precisa de mudar nada na sua vida, nada, desde que ele dê esmola, tá certo? Desde que ele dê esmola. Então ele pode fazer o que ele quiser, etc. Mas olha, eu dou esmola. Isso, como Paulo falou, isso é farisaísmo. Farisaísmo. Deus não veio para mudar a situação econômica de ninguém. Deus veio para direcionar a nossa vontade para Ele. É uma transformação interior, não é exterior. Não é exterior. Então, isso é que a sociedade, nós que estamos vivendo neste tempo, não podemos entender nada disso, nada. Porque nós temos uma crosta de conceitos, de preconceitos, de vícios, que nada penetra nessa crosta, não é? E tudo que a gente ouve, a gente tenta interpretar segundo a nossa conveniência, sem que nós sejamos desafiados a mudar nada no nosso interior, na nossa vontade. A palavra simplesmente é a vontade, né? Deus quer mudar a nossa vontade, não só mudá-la, mas que a gente entregue esta vontade a Ele, né? Ele não está pedindo nada mais do que isso. Ele não está pedindo, enfim, ele não está exigindo as nossas posses materiais, não está exigindo nada mais do que isso, né? E isto em si vai causar as mudanças na nossa vida, que vai nos direcionar para a salvação. É só observar na história da igreja quantos santos da nossa igreja foram nobres riquíssimos, foram pessoas poderosíssimas no mundo, foram rainhas, reis, né? Mulheres de posse, homens de posse. Nada disso é empecilho, desde que nós entreguemos a nossa vontade a Deus, que pode usar inclusive as nossas posses segundo os seus desígnios, inclusive tirá-las de nós, é claro, se for para a salvação da alma. Mas é isso, né? É isso que significa, né? Essa missão que Deus veio aqui, uma das missões, né? A mais importante foi a redenção nossa, né? Mas ele até a paixão, ele nos ensinou muitas coisas, né? Que nós não aprendemos e depois esquecemos, né? Infelizmente. Eu fico... Posso falar? Pode, claro. Eu fico pensando assim, a profundidade das reflexões que a gente faz a partir de leituras como essa aqui, né? E ontem a gente estava falando de como que a igreja está se esvaziando. O senhor falando até da diocese lá de Roma, ontem que você falou, de 3 padres só que foram ordenados. Não é? Mas o que acontece é que hoje em dia nós carecemos desse tipo de reflexão. O que as pessoas estão sendo... o que está sendo mantido para que as pessoas pensem apenas
é nessas discussões mais rasas, né? É. E aí, é por isso que a igreja hoje está carecendo de tantos fiéis, inclusive de padres. Por quê? Não há quem os leve. A gente fica aí dependendo, às vezes, até de youtuber, porque não há quem nos leve para esse tipo de reflexão. E aí, quando você finalmente encontra, né, no nosso caso, nós tivemos a graça de participar de uma missa, nesse rito, cuja sobrenaturalidade não dá para a gente descrever a diferença. É uma coisa que eu não consigo. A gente ainda vê pessoas brigando. Ah, esse fiel é meu, esse fiel é seu, esse fiel que vai a essa missa, que vai à sua missa não pode ir à minha, né? Porque Eclésia Dei, esses são da Eclésia Dei, esses são da fraternidade, esses são da resistência, não sei mais o quê. E isso é levado, é disso que eu estava falando, isso é levado para o leigo. O leigo, nós temos que tomar um partido disso aí. Sendo que eu, por exemplo, no grau que eu estou hoje de estudo, que é ainda muito pequeno, né, de entendimento das coisas, se eu vou a uma missa, e eu já fui, né, a uma missa e a outra, eu não vejo diferença. Né? Então, assim, é o que eu falei para um padre um dia. Eu falei assim, olha, para mim é como aquele casal que tem problemas matrimoniais e que levam os problemas conjugais deles para os filhos. E os filhos têm que ficar tomando partido de pai e de mãe. Isso não está certo. Não. Esses problemas não estão no nível de uma criança, de um filho resolver. Isso tem que ser resolvido no nível do casal. Isso. E os filhos não têm que tomar um partido. Então, é a mesma coisa que eu penso. Se eu estiver errada, se eu me corrijo. Mas eu penso sim, porque no momento em que a igreja está esvaziando, em que a importância, gente, não é salvar as almas, mas parece que não. Parece que a importância é que o meu grupo se sobressai. Isso. E se feche nele mesmo. Isso. Isso aqui não é para muitos. É igual eu ouvi de uma pessoa uma vez me falando, porque não é para. Eles não estão preocupados com a quantidade, mas com a qualidade. Mas que qualidade é essa? Entendeu? Não é a quantidade de almas. Nosso Senhor não foi lá, ele salvou prostitutas, né? O Senhor citou, esse publicano o seguiu. Não, mas não, ao invés de estarem preocupados em nos levar para esse tipo de reflexão tão profunda, não, nos mantém nesse nível raso, que é de disputa de um lugar para sobressair mais, para ser mais forte e o vitorioso, vamos dizer assim. Vitorioso em quê? Sabe? Isso mesmo. Eu compartilho com todas as suas reflexões, Ana Paula. Eu acho que esse negócio, nós somos tomados de uma loucura muito ao estilo protestante. E outra, nós somos levados a ficarmos permanentemente exaltados. Nós não temos mais paz no coração, porque a todo momento surge um grupo que está querendo nos conquistar, não é? E outra, eles nos cobram uma opinião. O que se acha do não sei o quê? Você viu o fulano de tal fazer isso? Você viu não sei quem fazer aquilo? Não é? Então, isso é uma coisa terrível, né? Nós vivemos hoje, no mundo tradicional, uma permanente excitação
que é absolutamente contrário ao espírito de religião, à piedade religiosa, né? E por isso que eu acho, nós encontramos muitos fiéis na igreja, digamos, modernista, muito mais em paz, muito mais tranquilos, muito mais dispostos a uma piedade que nós às vezes não encontramos, ou raras vezes nós encontramos do outro lado, né? Uma caridade, uma piedade, né? Então, é muito no sentido do que o Corsão falava já na década de 70. O Corsão dizia o seguinte: a missa tridentina é muito importante, mas não basta só a missa tridentina. Nós temos que recuperar a cultura e o espírito católico da igreja de sempre, né? Que é o que eu acho que nós estamos vagarosamente recuperando nas nossas leituras, nas nossas discussões. Nós temos que recuperar este espírito católico, tá certo? Esse espírito de piedade católica, através dos santos. A única via que eu vejo hoje, tá certo? Através dos santos, do comportamento dos santos, da doutrina que eles seguiam, dos conselhos que eles nos davam, né? Da vida que eles tinham, os santos, né? Nós vamos, na sequência dessa leitura, ler a vida de um santo extraordinário, né? São Francisco de Sales. Então, assim, é assim que a gente recupera para além das discussões momentâneas, né? Para além dessas discussões verborrágicas do mundo tradicional, né? Para além dessas acusações, né? Existe um tribunal de acusação hoje implantado que fica monitorando o nível de tradicionalismo das pessoas. Não, esse não é tão tradicional assim. Esse aqui é meio suspeito. Esse já está perdido. Enfim, é uma coisa de louco, né? O nosso meio. É a recuperação desta piedade católica, dessa vida católica, dessa doutrina católica, que está para além dessas discussões, né? Que é o que nós temos que manter, né, para passar para as gerações futuras. Essa paz de espírito, no meio dessa agitação toda, né? Essa paz de espírito. Eu acho que a nossa próxima leitura será boa nesse sentido, né? Não que essa seja ruim, essa é maravilhosa também. Mas eu já estou anunciando cenas do próximo capítulo, né? Nós vamos entrar no mundo de São Francisco de Sales, doutor da igreja. O título dele, como doutor da igreja, é doutor da perfeição. Então, nós vamos mergulhar um pouco nesse universo. Mas eu concordo, Ana Paula, com as suas reflexões completamente, né? E é bom que elas sejam feitas para a gente se proteger, né, contra essa loucura que há, né, por aí, né, que nós vivemos e que nós, sem querer, participamos, né? Porque, enfim, nós estamos em contato com essas pessoas, né? Então, gente, tem mais alguma observação a fazer? Então, Deus lhes pague a paciência, a presença, as observações. Tenham todos um santo dia. Nós estamos na página 109 aqui do livro, capítulo 10. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.